Olá, boa tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso encontro de hoje. E eu já vou, antes da sequência, já vou pedir, se você gostou do assunto, né? Porque o assunto é nada mais, nada menos do que um texto bíblico que a gente lê e comenta com você sobre a grande história do Mestre, do Senhor, do Salvador Jesus Cristo. Só isso. Se você puder passar para alguém, eu gostaria que você passasse, não para que eu me torne conhecido, não precisa, mas para que a palavra de Deus seja conhecida. Porque sabe que há muita gente que não tem a Bíblia, outros têm e não usam. E muito menos se atualizam com o assunto do momento em relação à palavra de Deus. Então é isso, eu te agradeço e vamos seguindo aqui. Semana passada nós vimos que Pedro e João curaram um paralítico lá na porta formosa do templo. Curaram em nome de Jesus. Porque quem fala em nome de Jesus, como os discípulos de Jesus falavam, eles operavam milagres, mas em nome de Jesus, não em nome deles próprios. Eles curaram aquele paralítico. Então era um homem coxo, e naquele dia eles chegaram naquele momento que os dois, João e Pedro, iam chegando e tiveram a sorte de encontrá-los ali. Mas Pedro e João não pararam naquele milagre que foi feito ali, em nome de Jesus. Eles não pararam. Eles continuaram pregando a palavra de Deus. Eles não desistiram, eles não ficaram com medo, continuaram pregando a palavra de Deus. E hoje o que nós vamos ler para você, para nós aí, é o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos de 1 a 12, que diz para nós o seguinte: enquanto Pedro e João falavam ao povo, vieram os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus, contrariados, porque Pedro e João ensinavam o povo e anunciavam na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam nisso. Então, prenderam os dois, prenderam Pedro e João e os colocaram no cárcere até o outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação de Pedro, creram nele. E o número dos fiéis elevou-se a mais ou menos 5.000 pessoas. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes do povo, os anciãos, os escribas, que são os chamados doutores da lei, com Anás, sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem pontifical. Essa mesma turma aqui foram aqueles que crucificaram, que mandaram flagelar Jesus Cristo. Eles continuavam indignados porque os apóstolos de Jesus continuavam fazendo o que ele, Jesus, havia ensinado a fazer. Muito bem, mas eles foram presos agora, por causa disso, do que estavam fazendo. Colocaram-os no meio e perguntaram: com que poder ou em que nome fizestes isto? Fizestes isto o quê? A cura do paralítico, do coxo. Em nome de quem fizestes isto?
Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: chefes do povo e anciãos, ouvi-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito ao enfermo e em que nome ele foi curado, ficai sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, foi no nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes, mas que Deus o ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são, em pé, diante de vós. O paralítico estava ali. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular, a pedra principal da construção. Em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Acho que você entendeu. E é isso que eles responderam àquele monte de herege, quando veio a pergunta: vocês estão fazendo isso em nome de quem? Né? E Pedro, prontamente, cheio do Espírito Santo, não teve medo, encarou, respondeu: é em nome de Jesus que nós estamos fazendo isso. Esse Jesus que vocês mataram, crucificaram, vocês flagelaram, é em nome dele, porque em nome de nenhum outro há salvação, senão no nome de Jesus Cristo. Olha que coragem, né? É de quem está cheio do Espírito Santo. Então veja, eles continuavam ensinando ao povo, na pessoa de Jesus, a ressurreição dos mortos. Então, naquele mesmo dia, esses chefes se reuniram, como já falamos na leitura, prenderam os dois que não se calavam diante da perseguição. E naquele dia estavam presentes ali mais ou menos 5.000 pessoas. Essas 5.000 pessoas estavam ouvindo a palavra de Deus, se convertendo ali pela pregação ungida, cheia do Espírito Santo, feita por Pedro. E eles ficaram indignados com aquilo, porque eles não conseguiam reunir ninguém. Ficavam falando aquelas coisas deles lá, aquelas aulas de religião, mas eles não ficavam falando ao Espírito, eles não ficavam comunicando a pessoa de Jesus a ninguém. Eles davam uma aula fria, uma aula técnica, uma aula de conhecimentos, mas não uma aula, e não um ensinamento novo, um ensinamento quem é a pessoa de Jesus e o que ele pode fazer por nós. E quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente quer ouvir isso. Quer ouvir quem foi Jesus? Quem foi esse Jesus a quem nós estamos hoje celebrando? Quem foi esse Jesus? Aquele Deus que salva. É o Deus que salva, salva agora, salva para depois da morte. É o Salvador que consegue e pode nos salvar a partir de agora, nos dando essa coragem que nós temos. Nós não temos coragem em vão, é em nome dele que nós temos essa coragem. Então ali não teve outro jeito. Na hora que Pedro respondeu, é em nome dele que nós estamos fazendo isso aí. Prenderam e com certeza açoitaram, né? Provavelmente, se não açoitaram é porque tinham medo do povo, né? Então eles mandam prender aqueles 2 discípulos e depois ficam interrogando eles, porque eles não poderiam estar ali pregando, porque isso para eles era uma agressão. Porque quando Jesus começou a pregação dele, isso para aqueles sumos sacerdotes, aqueles chefes do povo, aquilo foi uma agressão, porque a palavra deles não mexia com ninguém, mas a palavra de Jesus atraía multidões e aquilo passou a fazer ciúmes neles. Por que que ele fala e se enche de gente? Por que que nós falamos e não tem ninguém?
Então ali eles continuavam pregando no nome de Jesus, enfrentando. E Pedro falou assim: olha, nós estamos sendo presos hoje porque fizemos bem a um enfermo, a um doente. É por isso que nós estamos sendo flagelados, estamos sendo humilhados aqui. Nós fizemos bem a um doente, ele não podia andar, era um sofredor. E nós estamos sendo humilhados exatamente por causa disso. Por causa disso, e o nome em quem nós pregamos é no nome de Jesus. Foi Ele quem curou esse enfermo. Então aqui, resta aqui para nós uma reflexão profunda. Então, esse é o testemunho que nós devemos prestar bem atenção. Quando você tiver um tempo, leia Atos 4, de 1 a 12, para ver um tempo, né? Então, você veja, aqui estava o testemunho de duas pessoas movidas pelo Espírito Santo, movidas por Deus, enfrentaram aqueles agressores autoritários, cheios de ciúme, cheios de arrogância, porque eram eles a quem o povo devia prestar homenagem, prestar atenção. O povo não estava nem aí com eles, porque percebiam que eles não estavam a fim de salvar ninguém. Quando o povo percebeu isso, aparece o Salvador Jesus Cristo com uma proposta nova: vamos para eles que tem o poder de nos curar, de nos libertar. E qual de nós, eu, você, não tem uma necessidade? Seja uma doença espiritual, seja uma doença física, seja os problemas que estão nos causando doença. E só quem pode resolver isso é Jesus Cristo mesmo. Quando nós oramos, quando nós vamos pegar a palavra de Deus para orar, para refletir sobre a palavra de Deus, nós vamos com essa fé, porque sabemos, não há nenhum texto na Bíblia Sagrada que nos chame tanta atenção como esses que nos falam dessa misericórdia de Jesus na nossa vida. O que é a misericórdia de Jesus? Primeiro, o perdão. Nós precisamos de perdão toda hora. Toda hora nós erramos, toda hora nós precisamos de perdão, e nada de fugir quando a gente erra, porque seria orgulho. Olha, eu errei porque de momento eu não tenho condição de ser ainda tão bom. Erro, vou continuar errando. Eu acredito que você também. Se você não errar nenhuma das suas palavras, não errar, ou pensamento, ou palavra, ou obra, então você já deve ir direto para o céu, porque já está salvo, né? Mas nós erramos, nós não somos salvos ainda, quer dizer, nós não somos santos ainda. Então nós precisamos de falar desses milagres de Jesus Cristo. Era assim que Jesus evangelizava, era apresentando uma palavra nova, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de misericórdia. Era assim que o povo acreditava nele, e é assim que eu e nós continuamos acreditando, porque nós sabemos, pela palavra de Deus, que Ele está sempre pronto a nos perdoar. Sempre pronto a nos perdoar. Nós precisamos desse perdão, senão nós não conseguimos andar 10 metros. Então é isso. Agora, o que é que a nossa conclusão? Jesus evangelizava pregando a palavra de Deus,
e curando os enfermos. Era isso que ele fazia. E também mandou fazer isso. Mandou os seus apóstolos, quando ele instituiu os apóstolos, ele falou: ide pelo mundo, curai os doentes e anunciai a palavra de Deus. Então, se Jesus mandou fazer isso, isso não pode cair no esquecimento. Isso não pode deixar de ser feito. Então ele mandou fazer o mesmo. Agora, os fariseus e doutores da lei queriam proibir isso, é porque não queriam salvar a ninguém. Eles queriam um monte de gente fraco, dependente deles, e não no poder de Jesus Cristo. Então, para finalizar, eles queriam salvar a eles próprios. Sempre trabalhavam para eles próprios, para suas mordomias, para aparecer como senhores e chefes do povo, governavam o povo, ensinavam o povo, mas de forma que o povo não descobrisse o valor da palavra de Deus. Eles não queriam que o povo descobrisse isso, senão ficava dependendo deles sempre, para ficar dependendo deles sempre. Então eu peço a você, para entender melhor esse trecho, que é tão rápido, leia Atos 12. Atos 4, de 1 a 12. Eu vou pedir para você ler, reflete sobre isso um pouquinho, e nas seguintes que vão vir aí, porque esse é um momento rico para a nossa fé, para a nossa confiança. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.